Olá, sou o Dr. Jurandir Marques Júnior e hoje eu queria conversar um pouco sobre pós-operatório de cirurgia de varizes. A cirurgia de varizes que a gente vai conversar hoje é a cirurgia de varizes convencional. Como assim convencional, doutor? Tem alguma outra maneira de operar varizes? Tem. Hoje em dia nós temos uma técnica baseada em laser, hoje em dia nós temos técnicas baseadas em radiofrequência e técnicas baseadas em a sua maior parte, em um tipo específico de escleroterapia chamada escleroterapia por espuma ou aplicação de espuma. Muito bem, o que nós vamos falar então é da cirurgia convencional. Nessa cirurgia, normalmente a gente vai fazer o uso de anestesia ou local ou um bloqueio anestésico, tipo RAC ou peridural. Muito mais frequente hoje em dia é a anestesia apenas local. Esses pacientes, depois que são operados, eles vão para a sala de recuperação e em seguida para os quartos. Em geral, a saída do hospital ela é muito rápida, em poucas horas. Então, primeira coisa, ao sair do hospital, o que é que vai acontecer? Lembre-se, é muito importante, você está em jejum durante várias horas e foi submetido a um procedimento cirúrgico. Ainda que pequeno, é um procedimento cirúrgico. É importante que você coma alguma coisa antes de sair do hospital. Vai ser alguma coisa leve, um suco, ou alguma coisa como um pequeno sanduíche, mas vai ter que ter se alimentado de alguma maneira. É muito importante isso, porque existe uma tendência a baixar um pouco a pressão logo depois que você se levanta da cama para poder ir no banheiro ou mesmo para se levantar para ir para a cadeira de rodas para poder sair do hospital. Em geral, todo paciente hoje sai do hospital, pelo menos até o carro que vai lhe pegar, em uma cadeira de rodas. Isso não é um problema, pessoal. Isso é uma segurança para o hospital e quase todos os hospitais hoje fazem isso. Segunda coisa, quando chega em casa. Chegou em casa, saiu do carro, pode ir andando até o local onde você vai fazer a maior parte do seu repouso, que normalmente é a sua cama. Não precisa levar em uma outra cadeira ou ter qualquer outro tipo de transporte do carro até a sua cama. Pode ir andando, vai andando devagar. Se precisar subir alguns degraus, também não tem problema, podem subir esses degraus com tranquilidade, contanto que o façam de maneira lenta, devagar, cuidadosa, para que não haja nenhum problema. Sempre tem que ter uma pessoa do seu lado, porque como eu acabei de falar, às vezes a pressão baixa um pouquinho. Primeiro dia após a cirurgia, o procedimento em si, é normal que aconteça a pressão baixar um pouquinho. Então, uma pessoa do lado sempre para poder ficar com você. Essa pessoa, junto com você, vai até a sua cama, lá você senta, estira as pernas. Se não tiver comida no hospital, essa é outra hora para você poder comer. Sempre algo muito leve, suco ou no máximo um sanduíchezinho pequeno para poder, de alguma maneira, encher o seu estômago. Muito bem. E o repouso? Como é o repouso? O repouso, uma vez que você está na sua cama e você se deita, é interessante que suas pernas fiquem elevadas sim. Como é que eleva as pernas? Pode ser um triângulo, pode ser 2 ou 3 travesseiros, contanto que a ponta do seu pé fique mais alta do que o nível do seu peito, você estando deitado. Isso é que é o importante. Uma vez que você não vai mais, você está em repouso na sua cama, mas você agora vai dormir mesmo. É de noite e você vai dormir normalmente. Você não precisa ficar com pernas para cima. Se você ficar com as pernas para cima durante a noite, você vai ter um problema de coluna. Então você não precisa dormir com as pernas para cima. Mas durante o dia é bom que você fique com as pernas erguidas. Entre 18 e 24 horas depois do procedimento é a hora de tirar o enfaixamento. Em geral, a maioria dos colegas médicos, assim como eu, a gente enfaixa as pernas das pacientes com ataduras, chamadas ataduras de crepom, junto com gases alcochoadas para poder o quê? Evitar que a pessoa forme muitos hematomas, para não ficar com muito roxo na perna. Então, entre 18 e 24 horas depois do procedimento é a hora de retirar as faixas. Tire devagar, de preferência você deitado, você que se operou, fique deitado, a perna um pouquinho para cima e alguém retira para você devagar, sem medo. Não precisa achar que você vai ter qualquer tipo de sangramento, é muito difícil disso acontecer. E quando você acabar de ter retirado todas as faixas, o que é que você vai ver? Você vai ver equimoses, que são manchas roxas que se formam precocemente após a cirurgia de varizes. Você vai ver hematomas, que são áreas abauladas da pele em que depois, naquele local do hematoma é que vai aparecer o roxo maior. E você também vai ver os locais onde a gente fez pequenas punções para retirar as varizes, ou seja, só um localzinho com um ponto, ou o ponto cirúrgico, ou um fio cirúrgico fechando uma incisão que tenha sido feita eventualmente. A maioria das vezes hoje, nas cirurgias de varizes, com anestesia local, que também é a maior parte das cirurgias hoje, praticamente a gente não usa mais incisões
portanto a gente não usa mais os fios de sutura, chamados pontos de sutura. Muito bem, no momento em que você retirou as faixas, vai dar uma sensação boa na perna, porque você tirou algo que está ali incomodando um pouquinho há quase um dia, e também a pele vai querer respirar, então você vai ter uma sensação de querer coçar nas suas pernas. É nesse momento, obviamente, que você vai tomar o seu banho bem bom, bem agradável, até porque você já vai ter passado várias horas sem poder ter tomado um banho, e esse banho também ajuda a evitar um pouquinho essa coceira. Importante, de preferência, aqui estamos no estado do Ceará, em Fortaleza, então nossa água não é necessariamente muito fria. De preferência, tome banho com água natural, não tome banho com água morna. A água morna ela provoca vasodilatação, eventualmente ela até pode provocar um pequeno sangramento no pós-operatório imediato. Então, idealmente você tome banho com água na temperatura natural, ok? Muito bem. E medicações? Em geral, colegas, assim como eu também, passamos anti-inflamatórios no pós-operatório. Se você se operou no final do dia, você vai tomar a primeira dose do anti-inflamatório no começo da manhã do dia seguinte. Se você se operou no início da manhã, você vai tomar um anti-inflamatório antes de dormir. Para que isso? Para reduzir um pouco mais a inflamação dos tecidos que foram agredidos, Toda cirurgia é uma agressão. Então, reduzir um pouco a inflamação dos tecidos que foram agredidos pelo procedimento cirúrgico. Reduzir também dor, desconforto, que são coisas que não são intensas na cirurgia de varizes, no pós-operatório da cirurgia de varizes, mas alguns pacientes são um pouco mais sensíveis que outros e, em geral, a gente usa, sim, anti-inflamatórios. Gel ou géis heparinoides, que são aqueles gels que você passa na perna e esfrega na perna no local onde está roxo, até que o gel seja completamente absorvido. Este gel, ele deve começar a ser usado somente no dia depois do procedimento, ou seja, depois de 24 horas do procedimento, porque antes disso, primeiro você não vai ter retirado as faixas e segundo, mais importante, os hematomas e equimoses ainda não estarão feitos, então você não vai muito saber onde é que você vai usar melhor aquele gel. Geralmente a gente usa o gel 2 ou 3 vezes por dia. A outra coisa que você deve entender é que o repouso ele é importante, mas você não pode ficar o tempo todo deitado. Portanto, se levantar algumas vezes para poder ir no banheiro, comer e fazer outras pequenas coisas que não interfiram com o seu repouso é importante. Você não pode ficar o tempo inteiro deitado. Isso também não faz bem, certo? Por último, tenha em suas mãos sempre a comunicação com o seu médico. Qualquer dúvida é importante que você entre em contato. Então tenha o telefone, o WhatsApp ou a maneira como você se comunicar com o seu médico para poder eventualmente você retirar dúvidas. E a última coisa, tem que estar bem definido qual é o dia e a hora que você vai voltar no consultório do seu médico para fazer a avaliação de pós-operatório. Ela deve acontecer, em geral, entre 5 e 8 dias para que o médico veja você, retire algum ponto caso haja esses pontos e faça as instruções de pós-operatório mais longas, que vai ser o uso da meia elástica, a maneira como você vai voltar a fazer as suas atividades físicas, o retorno ao trabalho e todas aquelas outras dúvidas que a gente sempre tem após uma cirurgia, seja ela qual for. Eu espero que esse vídeo tenha sido interessante para vocês que viram e, mais uma vez, eu estou por aqui no meu consultório para atender vocês caso seja necessário. Um grande abraço.